Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse daqui não é um café com Valorant, esse daqui é um vídeo pra Fúria Valorant. Mano, acreditem em mim, essa hora eu preferia estar dormindo. São 7 horas da manhã, a uns 9 graus aqui. Eu tô passando mal de frio, batendo o queixo. Tô com um cafezinho, testando um cenário diferente aqui, né? Só virei a câmera pro outro lado da varanda. E esse daqui é um vídeo pra conversar com a torcida brasileira, a torcida que acompanha a Fúria, sobre a mudança de GL. Eu acho que é importante, coisas que eu posso pontuar pra comunidade, que não é um problema pro meu time, se fosse eu não estaria falando. Explicar algumas mudanças que às vezes são pertinentes as pessoas conseguirem entender como é que funciona melhor a interação dentro de um ambiente competitivo. Vamos lá, para começar essa conversa. Desde o início dos tryouts, o IGL que eu queria era o Artzinho. Eu testei diversas outras pessoas, gente até do Tier 2 europeu. Um exemplo assim é o Iluri, que era IGL da Mouse Sports, moleque é muito bom. Eu testei diversos IGLs, só que o Artzinho pra mim ainda era o cara que deveria ser IGL. Só que ele conversou comigo, ele achou que isso seria impactante, mas de forma mais negativa pro jogo dele. Dentro dos tryouts eu testei o Artzinho tanto de Flags quanto de Viper, porque ele falou que era uma role muito boa dele, e foi algo natural ele jogar numa role diferente da que vocês conhecem, tá? Foi muito mais por vontade dele e porque eu dei muito match no time, no que as coisas que a gente estava fazendo. E ele, quando jogava de Caio, também amassava a massa. Então, tanto na mudança do que ele tá jogando, quanto a mudança de role, hoje é porque ele também quis. Aonde essa história começa e onde ela tem esse turning point. O Art não quis ser IGL, testei outros IGL, e a equipe foi dando muita liga. Só que o que acontece? O Michael, ele jogava a maior parte das screens, pelo menos, não a maior parte, mas metade delas, pelo menos, jogando na role de iniciador, porque é a role original dele. Quando a gente foi jogar com o Zerona, que é um iniciador aqui do NA, um moleque muito bom, ele tá no Tier 2, eu acho que é questão de tempo pra esse moleque subir pro Tier 1. Esse moleque era top 2 da Ranked jogando só de Sova, sem nunca ter jogado competitivo. Então é um moleque muito bom. Só que ele era um rookie, né? No final da janela, assim, o EU, que é o Dan, ele me procurou, falou que sabia que a gente tava fazendo tryout, se ele poderia fazer tryout junto, com as pessoas que eram amigos dele e jogavam, que falaram que ele estava com um clima muito bom. E ele testou e mandou muito match. É um cara muito, muito, muito sangue bom. E aí a gente entrou no dilema. O primeiro dilema era, eu tenho um IGL que ele joga na role de iniciador. Só que, porra, não ter um cara que é um dos melhores iniciadores da liga, e foi durante muito tempo, por que eu não teria ele? Tava dando muita liga com o time, e a gente falou, não, cara, o próprio Michael falou, não, mano, muda de função aqui, eu sempre joguei também na role de controlador, ficava alternando entre as duas, a gente consegue mixar. À medida que a gente ia jogando, eu sentia que o mesmo Michael que tinha muita voz ativa dentro do mid-round, quando ele tava jogando de iniciador, ele não conseguia ter a mesma percepção quando você tá jogando de controlador, e é muito difícil. Pouquíssimos IGLs são controladores, você precisa ter muita leitura de jogo, você também tem que dar muita autonomia dos seus jogadores conseguirem fazer as coisas certas sem que você precise micrar eles. E aí entrava um outro ponto, que era, existe um gap claro quando você vem da segunda divisão pra primeira. E o Michael, ele já não era IGL no último time dele, desde que ele tinha saído da crew e voltado pra core. Ele já não era mais IGL. Quem era o IGL era o Darkest. Então ele já tava um tempo sem ser IGL. E o que eu senti da interação ele ainda tinha um gap de conhecimento. É normal do jogo. Mano, quando você joga, você não tem muito tempo de você ficar telando diferentes regiões. Pra mim é fácil, porque eu sou pago pra isso. Eu sou um coach, eu tenho que estudar outras regiões, entender tendências, mas um jogador, ele não tem tempo de olhar tantas coisas diferentes. Muitas das vezes o jogador, ele vai sentir essas coisas quando ele entra no servidor pra jogar. Aí aquelas coisas que às vezes eu falo pra ele começam a se tornar mais tangíveis. E ele não tinha essa experiência ainda. E a gente começou a sentir isso dentro dos jogos, principalmente contra times bons, que a gente às vezes iniciava bem, mas a adaptação dentro do jogo não tava ficando a melhor possível. Isso vai dando uma quebrada na confiança. E eu conversei com o Artzinho, conversei com o time. A gente chegou num consenso que era, eu já acreditava que o Artzinho seria o melhor IGL até a curto prazo. O Michael, ele tem como ser um excelente IGL, isso que ele precisaria de mais tempo. Ele precisaria pelo menos, eu acredito que de um split inteiro pra conseguir alcançar o nível dos caras e, tipo assim, considerando que ele tenha uma excelente progressão. Por quê? Porque existe tempo. Quando você sobe do Tier 2 pro Tier 1, ou você já tá sendo IGL há muito tempo e você vai melhorando seu sistema de calls e você vai entendendo como você usar isso, ou você precisa de tempo pra você poder jogar dentro da primeira liga, só que esse tempo, às vezes, ele pode ser muito danoso, né? Pro environment do time. Realmente fica mais difícil. Acabou que foi um movimento muito natural entre todos, da gente falar, cara, acho que isso daqui vai ser bom, o Arthur, ele tem boa antecipação de round, ele tem uma boa conexão em relação a entender como se planejar, só pra vocês entenderem. É normal que dentro do Tier 2, alguns IGLs, ou a maioria do IGL,
não tem a noção do seguinte: quando você tá jogando um jogo que ele é melhor de 13. Quando você joga um jogo que é melhor de 13, a sua margem é muito pequena de erro. Se você conseguir garantir que você tem seus pistols setados todo mundo sabe o que vai ser feito no pistol do começo ao fim. Você tem o seu anti-eco muito bem treinado. Seu anti-eco, ele é um anti-eco, o anti-eco desse jogo vai ser esse. Então, tipo assim, quando você tem esses rounds setados, você tem o bônus, que é caso você ganhe esses 2 rounds, você jogar um bônus muito forte, muito organizado. Você, quem sabe, meter um 3-0. Ou você vai precisar saber qual que é o seu primeiro arma. Perdi o pistol, perdi o eco. Qual que é o meu primeiro arma? Esses 4 rounds, eles precisam estar muito bem desenhados. Eles precisam estar muito bem estabelecidos mentalmente, tanto na equipe quanto na cabeça do IGL. E isso é uma coisa que, às vezes, o cara vem do Tier 2 e ele não tem essa noção. Essa parte, pra ele, se torna um pouco diferente. E o Art já tem isso. Já é uma coisa que, tipo assim, foi mais natural com ele. Com o Michael eu tive que... Eu consegui mostrar tudo isso pra ele. Foi um sistema que ele entendeu como funcionar isso. Só que com o Art ele já envolve mais experiência. Ele já, por exemplo, ele dá tab, olha lá uma sequência de ultimate, beleza, o round vai ser esse. Então são coisas que são mais... Você não tem como explicar, o cara já viveu esse cenário mais vezes, já sentiu isso na pele, então é diferente. Eu acredito que é isso. Mais um ponto eu tenho sentido, tanto eu quanto o time, que o Art ser o IGL, ele é um cara que ele tenta botar bastante a estrutura, aquela que a gente conversou dentro do tático, ele é um cara que ele tenta converter muito isso ao máximo, tem um pulso bem firme, então eu acho que ele é um cara... Ele tem perfil disso, de GL, um cara que sabe também escutar os outros. Acho que o mais importante, que eu tô deixando pra falar no final, eu acho que o desempenho dele não cai e ele consegue performar bem. E eu acho que isso hoje em dia é muito importante. Eu acho que o jogo ele tá com pouco espaço pro cara que não performa. Olhando até outras regiões, assim, mano, o Munchkin, por exemplo, ele não é um IGL muito novo, não, ele é um IGL até mais velho. Esse cara mata. Normalmente, os caras que matavam no Valorant, quando eram IGLs, eles tinham mais tempo com o time, né? Tipo, 2 splits, 3 splits pra começar a matar. Eu já sinto que o Arthur mata, mesmo sendo IGL. Então, é isso. Pra cada movimento existe um porquê, nunca nada de orelha. E é isso, rapaziada. Tá um frio do cacete. Deixa eu acabar isso daqui. Ia sair outro vídeo hoje, mas acabou saindo esse vídeo, porque era um jeito de eu conseguir explicar algumas coisas. Poderia ter antecipado, mas, mano, é mó correria pré-campeonato, então desculpa. Curte, compartilha, comenta. Tamo junto. Valeu.